Olá, amadas mulheres que intercedem, homens intercessores que acompanham o nosso canal. Estamos aqui para mais um devocional e estamos numa série de vídeos dentro do tema de Marta e Maria. Ali em Lucas 10, do 38 ao 42, quando Jesus visita Marta e Maria. Uma se coloca a serviço, né? Para receber Jesus, os discípulos, e a outra se coloca aos pés de Jesus para poder se alimentar da palavra que Jesus ia transmitir. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o serviço cristão que transforma vidas. Então, como nos demais vídeos, eu vou citar as passagens aqui e você vai ler na sua casa, tá? Para que a gente possa se ater no estudo. Então, eu vou citando onde está e depois você pesquisa aí para ler mais a fundo certinho. Assim a gente consegue caminhar um pouquinho mais aprofundado dentro da palavra. O serviço que transforma, o serviço cristão que transforma vidas, ele não pode ser um serviço que é feito por obrigação. Um serviço que eu levo como um peso, uma responsabilidade que eu tenho que fazer. Não. O serviço que transforma a vida, o serviço cristão que transforma a vida é aquele que parte do nosso querer, que parte do nosso coração. E ele caminha ali para a transformação, não só de quem é servido, como de quem está servindo. E quando nós servimos ao reino, nós nos aproximamos mais de Cristo, porque Jesus foi um exemplo de serviço aqui para nós e ele também deu a sua vida, né, para nos resgatar. E hoje nós vamos passar por alguns exemplos dentro da Bíblia, além de Marta, que estava ali servindo, nós vamos ver hoje outros exemplos que tiveram uma transformação, tanto no próximo quanto na sua própria vida. E o primeiro exemplo que nós vamos ver é Dorcas, que está ali em Atos 9, do 36 ao 42. Anote aí para depois você ir lá estudar. Atos 9, do 36 ao 42. Dorcas era uma mulher cheia de boas obras. Ela colocou a sua vida a serviço daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, dos órfãos, das viúvas. Então, a sua vida de serva teve um impacto tão profundo na comunidade que ela servia, que quando ela morreu, houve um grande vazio. E todos ali à volta choraram a sua morte. E isso comoveu Pedro. E Pedro orou a Deus, né? E em nome de Jesus, ele ressuscitou Dorcas. E o fato dele ter ressuscitado Dorcas causou um impacto ainda maior, né? Levou a muito mais pessoas esse testemunho. E com esse testemunho, ele conseguiu converter muitos cristãos, né? Levou muitas pessoas a conversão. E nós podemos ver com isso que o serviço, ele pode impactar, o serviço cristão, ele pode impactar não só as pessoas ao nosso redor, mas ele pode causar um impacto muito maior na sociedade que a gente vive. Depende da forma de como a gente está servindo, se o nosso coração é um coração sincero, se o serviço é feito em amor, né? Ele pode alcançar uma proporção que é imensurável para nós, né? Um outro exemplo que nós podemos ver de serviço na Bíblia é Barnabé. Ali em Atos 11, mais ou menos pelo 24, é citado Barnabé, um homem que era um homem bom, cheio da presença do Espírito Santo e com uma fé tremenda em Cristo Jesus. E
E ele era uma pessoa de posses, e ele vendeu seus imóveis para ajudar a sustentar a obra do Senhor. Então ele vendeu o que ele tinha, suas propriedades, e entregou para que os seus irmãos na fé pudessem usar ali da melhor maneira possível dentro da obra. Barnabé, ele também encorajou os novos discípulos, aqueles que estavam iniciando na fé. Ele estava ali dando o seu apoio, dando a sua força, né? Ele foi muito importante também na vida de Paulo, no início do ministério de Paulo. Foi ele que deu o apoio, o sustento ali para que Paulo conseguisse entrar, né, para próximo dos discípulos, porque até então ele era Saulo, o perseguidor dos discípulos, dos cristãos. E quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, ele passa então a ser um escolhido para servir a obra. Então ele precisava agora convencer esses discípulos a quem ele perseguia, que agora ele era um dos dele. E Barnabé foi muito importante, né, nesse momento na vida de Paulo. E aqui a gente pode ver que o serviço de Barnabé para o reino do Senhor, ele gerou o quê? Ele gerou consolo, ele gerou generosidade e o crescimento da igreja. Ele ajudou a igreja a expandir ali aquela igreja primitiva, né, que a gente vê em Atos. Então, pequenos gestos dentro do reino são considerados grandes para o Senhor. Um pequeno gesto de ouvir um irmão, de servir ele, um copo d'água, como está ali em Mateus 10:42, um copo d'água servido com amor em nome do Senhor Jesus, tem valor para Deus. Então, como que eu posso ser alguém que está servindo o reino? Quando eu tenho uma palavra de gentileza, uma palavra de consolo, um gesto de compaixão no momento de dificuldade de um irmão, tempo para lhe ouvir, né? Tudo isso tem um impacto profundo na vida das pessoas, porque muitas vezes elas estão se sentindo vulneráveis e o simples fato de receber um gesto de amor e de carinho alcança essa vida de maneira sobrenatural e ela entrega a sua vida para Cristo, né? Serviço e liderança, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Em Marcos 10, do 43 ao 43, 44, Marcos 10, 43, 44, Jesus mostrou que para ser líder no reino de Deus, significa ser o servo de todos, né? Então, e o verdadeiro poder para o reino de Deus está no servir, no se tornar servo de todos. Mostra, assim, uma liderança humilde, né? Uma liderança, quando ela é humilde, ela prioriza o bem-estar da comunidade em si, da equipe que você está liderando, às vezes é no seu trabalho, né? Então, um líder, ele demonstra que ele tem capacidade não pela sua forma de ordenar, mas da sua forma de servir. Ele é um líder que ele sabe que precisa ser exemplo, né? Ele precisa se colocar também a serviço, independente da posição que ele esteja, porque isso vai gerar no próximo ali a confiança naquele ambiente, seja de trabalho, seja dentro da tua comunidade. Eu não sei onde que você serve, mas quando você, independente da posição que você ocupa, você se coloca como servo do Senhor, como servo das pessoas, a serviço, você está gerando confiança, respeito e colaboração.
porque daí todos tendem a colaborar com uma pessoa que sabe liderar com humildade, né? As pessoas se sentem valorizadas, respeitadas. Isso é maturidade, isso é ter maturidade na fé, né? É reflexo do caráter de Cristo. Outro exemplo de transformação é Paulo, né? Paulo, ele passou de perseguidor da igreja, como nós vimos, a servo, né? Ele dedicou a sua vida para a obra de Cristo. Ele pregou o evangelho, ele fundou igrejas, cuidou dos necessitados, das necessidades dos santos. Ele foi perseguido, ele foi preso, né? Enfrentou dificuldades, mas a sua fé e o seu servir se mantiveram inabaláveis. Nada fez com que Paulo desistisse daquilo que ele foi chamado para fazer. Então, nós vemos aqui que as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, elas não podem nos enfraquecer, né? Elas não podem nos fazer desistir, muitas vezes, daquilo que a gente já sabe que a gente foi chamado. Quando nós servimos dentro da nossa família, os nossos filhos, a nossa comunidade ao redor, com amor, com dedicação, né? Nós estamos plantando ali uma semente que pode vir a germinar por muitas gerações, né? Isso vai gerar uma cultura de amor, de respeito, de compaixão, né? Porque as pessoas vão aprendendo com o nosso exemplo, com aquilo que a gente está deixando, que a gente está plantando, e isso vai ficando, vai perdurando por gerações. Então começa dentro da nossa casa, começa com o nosso servir, nós sendo exemplo, assim como Jesus fez, exatamente assim. E quanto mais nós servimos, mais nós dependemos de Deus, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos capacita e é Ele que nos fortalece, né? Então nós nos colocamos em posição de humildade perante o Senhor, buscando nele e reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer, né? Essa intimidade que é criada, é só ela, essa intimidade, é somente a graça de Deus que nos capacita a servir ao reino do Senhor com um coração puro, com generosidade, sem interesse algum, né? E servir ao reino transforma não somente ao próximo, mas principalmente a mim mesma. Por quê? Porque eu saio de mim, nós saímos de nós mesmos e nós entramos na vida do próximo. Ali a gente passa a sentir as dores, as lutas, as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e gerando em nós empatia, né? A compaixão. E a empatia e a compaixão, elas são os frutos mais poderosos do serviço, né? Gerado através do nosso servir. Então, por menor que seja o serviço, ele faz parte do grande plano de Deus de transformação do mundo e de trazer a cura e a salvação para as pessoas. Essa foi sempre a vontade de Deus, né? Que todos nós tivéssemos esse resgate. Servir por gratidão à salvação é uma resposta natural nossa, do imenso amor e da imensa graça que nós recebemos do Senhor. Então, quando nós entendemos que o sacrifício e o dom da vida eterna, né? Quando nós conseguimos entender essa graça do Senhor, a gente consegue ter o nosso coração movido pela generosidade, pela bondade, pela compaixão, porque nós estamos servindo por forma de gratidão a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, né? Tudo aquilo que Ele já demonstrou, todo o amor imensurável que Ele demonstrou por nós. Deus entregou o seu Filho único, né? Em nosso favor, e Jesus Cristo disse sim, né, a essa ordenança de Deus. Então nós temos que pensar nisso todas as vezes que a gente achar que aquilo que a gente está fazendo está nos sobrecarregando,
tá pesado demais. E o Senhor fala muito com a gente através dessa passagem. Cada gesto de amor e cada ajuda prestada é uma pequena demonstração do caráter divino em ação. Servir não é apenas uma responsabilidade. Ela nunca pode ser vista apenas como uma responsabilidade, mas como um privilégio de sermos usados como instrumentos de Deus, que promove paz, restauração, num mundo tão precário, num mundo tão devastado como está o nosso, né? Então, é um privilégio poder servir ao Senhor em meio a tantas divergências, diversidades, tanta coisa que está acontecendo hoje, e a gente poder ser algo de bom dentro disso tudo, não tem palavras, né? É imensurável, assim, é um privilégio imensurável. E o serviço cristão, ele é parte vital do nosso chamado como discípulo. Não tem como a gente dizer que está servindo ao reino do Senhor se não estiver servindo ao nosso próximo, né? E como nós falamos, isso começa dentro da nossa casa, dentro da nossa casa. O próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios que a gente enfrenta no serviço, né? E eu espero que esse vídeo tenha falado com você, assim como ele falou muito comigo, que primeiramente a palavra do Senhor ela tem que atingir o nosso coração, para então a gente poder estar transbordando isso no nosso irmão, né? E antes de nós orarmos para encerrar, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, se ele falou com você de alguma maneira, que você curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando a gente colocar um novo vídeo aí. E eu quero orar agora junto com você, pedindo que o Senhor venha fazer essa transformação dentro de nós, para que nós possamos também transformar o nosso próximo. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse devocional, por mais esse dia na sua presença, Pai. Te agradecemos porque em todo tempo o Senhor é bom conosco. E nós queremos, Senhor, de alguma maneira, por gratidão a Ti, Senhor, retribuir essa forma, servindo ao reino, servindo ao próximo, naquilo que o Senhor nos capacitar. Então que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, da Tua unção, para que nós possamos, Senhor, servir com excelência e servir direcionados por Ti. Assim como nós aprendemos nos vídeos anteriores, que nós temos que buscar primeiramente estar aos Seus pés, para entender qual é a direção, aonde servir e qual a maneira que o Senhor nos quer servindo. E também temos que estar aos Seus pés para buscar, Senhor, a capacitação para isso. E aí então servir o reino do Senhor com excelência. Que nós possamos todos os dias buscar em Ti, Senhor, a força, a unção, e que o Senhor possa, através da nossa vida, levar muitas vidas à salvação, ao Teu reino, Pai. Nós Te agradecemos e pedimos, permanece conosco no dia de hoje. Entra em cada família, em cada lar. Eu não sei o que cada um necessita aqui, mas o Senhor é o Deus que tudo conhece. Então eu declaro e profetizo sobre a vida do meu irmão ação divina no seu lar, na sua casa, na sua família. Que o Senhor venha prover a necessidade do meu irmão que está aqui assistindo esse vídeo. Que ele possa, através desse vídeo, Senhor, ser um instrumento nas suas mãos. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Que o Senhor esteja no seu dia, na sua vida, e que você esteja aqui no próximo devocional, que nós vamos falar sobre os desafios de servir. Amém? Tenha um dia abençoado.